As décadas recentes revelam mudanças no perfil e na localização da população brasileira. É o século XXI e suas novas tendências econômico-territorial. Ou seja, passamos a observar que a população vem aumentando cada vez mais no interior, acentuando o crescimento e a autonomia de cidades médias e pequenas. Atualmente, 170 milhões de brasileiros vivem em áreas urbanas, o equivalente a 83% da população. No histórico de desenvolvimento do país, a expansão das cidades se dá em um ritmo maior do que os investimentos em infraestrutura, o que acaba por valorizar as áreas centrais em detrimento das periféricas. Mas o que realmente está em jogo quando falamos em planejamento urbano e plano diretor? O que de fato essas diretrizes previstas na legislação impactam no dia a dia das cidades? O fato é que municípios que se desenvolvem sem a presença de um bom planejamento se tornam áreas urbanas distintas, diferentes e até mesmo desconectadas. Mas será que nas ruas as pessoas sabem o que é planejamento urbano? Não. São planejamentos que faz pela cidade. Não, senhor. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Não. A questão do transporte, né? O transporte muito importante que a gente vê nas grandes cidades brasileiras e aqui também em Brasília a gente tem isso. Vários congestionamentos que isso acaba com a qualidade de vida dos moradores, né? Das populações. O caso mais conhecido de cidade planejada que temos no Brasil é Brasília. Ela foi construída na década de 50 durante o governo de Juscelino Kubitschek e foi pensada para abrigar a sede da Administração Pública Federal, a cidade sonho que já estava nos planos desde os tempos do Brasil colônia. A capital federal foi pensada por Lúcio Costa, famoso arquiteto e urbanista. Costa ficou conhecido mundialmente pelo projeto do Plano Piloto de Brasília. Mas o que seria isso? Vista de cima, Brasília tem um formato de um avião, estrutura considerada ousada para a época, mas que sustentou toda a dinâmica urbanística da forma de pensar o espaço urbano. O plano piloto está dividido em asa sul e asa norte, setor reservado única e exclusivamente para ocupação domiciliar, organizada pelo que chamamos de superquadras. São nas quadras onde existem espaços públicos como esses, de livre utilização por qualquer pessoa. Para cada superquadra, existe escola pública e um pequeno centro comercial que serve àquela parcela de moradores, o que justifica a ausência de pedestres circulando a pé ou até mesmo de bicicleta pelos arredores e vias públicas. A alternativa de deslocamento acaba sendo por meio de veículo próprio ou transporte coletivo. Pela manhã, nós temos um grande contingente de pessoas que saem tanto das cidades do Distrito Federal como do entorno do Distrito Federal e entram aqui para trabalhar. E à noite, essas mesmas pessoas voltam para suas casas. Então, isso é o que a gente chama de movimento pendular. O que exige da administração um cuidado maior no quesito mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana, do transporte público, é um dos maiores desafios que o Distrito Federal enfrenta já há alguns anos. Porque nós precisamos prover à população que diariamente circula no DF de um transporte de maior qualidade e de maior eficiência. Essa distribuição polinucleada das cidades do DF, ela traz um agravamento para essa circulação urbana, porque nós temos diversas áreas que precisam sempre estar ligadas ao plano piloto, como também precisam sim estar ligadas entre si. Uma das soluções que nós trouxemos foi o metrô DF, que começou a circular no ano 2000, mas por ser um modal muito caro, nós não conseguimos expandir a rede. A outra questão é a melhor distribuição dos ônibus, né? Da rede de ônibus que atende a todas as cidades, tanto internamente como nessa continuidade com o plano piloto.
E mais recentemente nós implantamos o sistema de BRT, que se trata de um ônibus de grande capacidade, na verdade, né? Um sistema de transporte de grande capacidade em superfície, portanto mais barato do que o transporte metroviário e com canaletas exclusivas, né, de circulação. Mas também é insuficiente. Então existe um plano diretor de transporte urbano que o GDF está buscando implantar e atualizar sempre também, de maneira que a gente possa estar constantemente avaliando esse sistema e ampliando a oferta de transporte público. Assim como muitos municípios brasileiros, o plano diretor da capital federal passa por atualização. E mesmo com toda a estrutura de planejamento urbano existente, os desafios dos dias de hoje são grandes. Nós estamos hoje num espaço privilegiado, mas é cercado de muitos problemas. Esse espaço que nós estamos, o plano piloto, cercado de muitos problemas. Nós temos a regularização fundiária, que é muito necessária, porque a necessidade por habitação de interesse social, né, habitação de baixa renda, como também por habitação de classe média, para a classe média, ocasionou uma série de condomínios e ocupações irregulares no entorno, dentro do Distrito Federal, mas em áreas ainda não ocupadas e que necessitam de uma resposta do governo para essa regularização. Então, o plano diretor de ordenamento territorial, ele vem estudar esses espaços, avaliar as questões ambientais, questões de infraestrutura, como que o governo pode fazer frente às necessidades dessa população que hoje está ocupando essas áreas irregulares e definir as ações de regularização. A área do plano piloto não foi pensada para a expansão fundiária, mas pessoas de várias partes do país vieram buscar em Brasília uma oportunidade de moradia e trabalho. Foi aí que surgiram as regiões administrativas, que já foram chamadas de cidades satélites, algo peculiar encontrado apenas no Distrito Federal. Na prática, são pequenas cidades que têm um administrador, sem qualquer autonomia de um prefeito, por exemplo, cargos que são indicados pelo governador do estado. Quanto mais distante do plano piloto, maior o contraste urbano. Para entender melhor essa realidade, nós fomos até o Gama, uma das 33 regiões administrativas do DF, formada por área urbana e rural. Lá conversamos com membros da Associação de Moradores. O grupo nasceu no ano passado, mas a luta pela regularização do loteamento já tem mais de 20 anos. Um estudo mesmo de regularização, a gente entende que isso leva alguns anos. E às vezes a gente não consegue esperar para isso, né? A pessoa tem necessidade, então eu comprei o meu lote ali, vou construir a minha casa e o Estado ainda não conseguiu chegar. Só que às vezes ele chega também de uma forma muito tardia. Por exemplo, se você pega Ponte Alta aqui, nós temos duas regiões muito importantes. Tem essa região onde nós estamos, que ela ainda legalmente, documentalmente ainda é considerada rural, mas nós entendemos que ela não é, não só por uma visão horizontal. Se você pega uma visão de mapa mesmo, você vai verificar que existe vários pontos já muito urbanizados aqui na região. E tem a outra região que a gente chama de Ponte de Terra, que é onde já houve um estudo de regularização. Só que é um estudo que também não avança, é um estudo que começou há 7, 8 anos atrás. As pessoas foram chegando, foram morando, aumentando a população e o Estado não foi chegando junto com todos aqueles serviços básicos que tem que ter. E aí fica à margem, né? E aí fica aparecendo esses problemas que a gente enfrenta aqui. Quais problemas? Falta de transporte público, um transporte público que tenha mais opções de linhas, em mais horários, para que realmente as pessoas falem assim, não, dá para eu deixar meu carro em casa e usar o transporte público. Por exemplo, a gente estava um tempo atrás aí, quebrou aquele ônibus. Eles não colocavam outro ônibus, aí ficava 2, 3 dias sem ter aquela linha de ônibus ali. Quer dizer, já é um sistema arcaico, né? Com horários contados que eles passam. Aí se não tiver o ônibus já fica mais difícil. A grande maioria da população, ela acaba, por exemplo, se você for ver, nós só temos 2 escolas. Então, a grande maioria sai daqui para levar os seus filhos em outras localidades, né? Sistema de saúde também.
Então fica, de certa forma, fica à mercê das necessidades da gente. O transporte aqui dentro da Ponte Alta, a gente precisa de muitas melhorias no transporte público, né? Ele ajuda sim, ele ajuda bastante, mas não só na Ponte Alta, mas em todo o Distrito Federal. Vem se fazendo trabalhos, né, no transporte público, mas é algo que ainda precisa ser melhorado muito, né? Situação que está sendo acompanhada com prioridade de acordo com a esfera pública. A cidade é um organismo dinâmico, né, Rafael? Então, muitas vezes o poder público não consegue dar resposta a tempo para esses problemas. E a população acaba se resolvendo de uma forma ou de outra. Então, este problema do transporte público gerou o quê? Gerou a questão da necessidade do transporte individual. Então, muitas pessoas, a maioria dos brasilienses hoje sonha em ter seu carro particular. E não é só por status, mas por necessidade, Então, esse é um dos desafios. Nós buscamos sempre atualizar as rodovias de Brasília, trazer maior fluidez nos entroncamentos, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? E isso nunca vai parar. Quanto mais a gente investir em sistema viário, na ampliação e na melhoria do sistema viário, mais dificuldades nós vamos ter. Por aqui não existe água encanada e a iluminação das residências chegou há 2 meses. O Douglas veio de Campo Grande, na Paraíba, ainda menino. Se mudou para Ponte Alta Norte há 5 anos e começou a notar algumas melhorias acontecendo. A Ponte Alta, né, realmente é uma situação na qual você coloca realmente pessoas que a gente não conseguia chegar a uma correspondência, uma carta, né? E são situações que hoje começam a se resolver. Até a própria conta de energia que chega hoje para cada família, né? É a realização de um sonho para muitos aqui dentro, né? Nesse passo a passo que começa a se caminhar, né? Do Estado vindo, começando a abraçar, é a população de Ponte Alta empenhada em tentar melhorar a nossa cidade. Você tem 2 realidades dentro do Distrito Federal, né? É o quadradinho, que fazia que até Nárnia, né? Aquela cidade de Nárnia, maravilhosa, linda, e você tem o restante do estado, né? Onde carece de investimentos, né? De toda a ajuda do governo, e dependendo, às vezes, não é nem má vontade do governo, às vezes o governo é impedido de agir dentro, né? Por causa de várias e várias ações que se existem dentro do Distrito Federal. O século XXI inaugura um marco na desburocratização da política urbana. A aprovação tardia do Estatuto da Cidade em 2001 tornou legítima a luta do movimento da reforma urbana em torno do direito à cidade. Combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais humanizados, ampliando o acesso da população à moradia, ao saneamento e ao transporte. Com essas prioridades nasceu em 2003 o Ministério das Cidades. Hermínia Maricato não só atuou como secretária adjunta, como participou ativamente da criação do Ministério. Ela lamenta que, com o passar dos anos, essas prioridades foram sendo deixadas de lado. Uma frase que ficou famosa, que é obras sem planos e planos sem obras. O que significa isso? É que, ao invés do plano diretor orientar o investimento público, o que você tem são interesses rentistas, fundiários, imobiliários, das pessoas que têm voz na sociedade, que têm poder, orientando o investimento público. Há avenidas que não são viárias, são imobiliárias. Você vai em qualquer cidade brasileira, você vê lá um investimento numa avenida que leva a lugar nenhum, ou que leva para um lugar onde o mercado imobiliário está bombando. E aonde você tem gente morando, muitas vezes até com uma certa densidade, você não tem investimento. Então, se você me perguntar o que é fundamental, o que eu colocaria no centro dessa questão, é o controle sobre o uso de ocupação da terra. Eu não tenho a menor dúvida. É o controle sobre a terra. No caso da cidade, é a terra urbanizada. A importância de você simplificar a leitura. Porque, do ponto de vista da legislação, o prefeito cumpre. Você bater no gabinete do prefeito, se o prefeito sorteia um plano diretor, ele vai tirar aqui de trás dele e falar, está aqui, ó.
Sim, mas o senhor cumpre o plano diretor? Ou seja, ele fez para cumprir um dispositivo legal. Se o Ministério Público vier cobrar, ele vai falar, está aqui, ó. Agora, quando você abre o plano, você vê quais são as estratégias de planejamento? Não, na grande maioria das cidades, não. Então, acho que esse olhar, sabe, de possibilidade, né, de usar os recursos que a cidade te propicia, mas com essa noção de futuro também, né? Você tem que ter um olhar mais ambicioso, mais ousado também, né? Às vezes tem que ter uma dose de ousadia para experimentar aquilo que ainda não foi feito, né? Mas o nosso desafio também é dar essa resposta à população de que nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade. Seja ele em ônibus, seja em metrô, seja em BRT ou qualquer outro tipo de modal que possa atender satisfatoriamente a população. Então, o governo tem um dever de casa, sim, a fazer também. Para mim, particularmente, eu acho que se você pedir, Júlio, o que você mais aprendeu com a Ampar? Eu diria que é justamente isso. Eu acho que às vezes a gente aponta muito o dedo para os outros e não olha para o próprio umbigo. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que às vezes é muito fácil. A gente, não tenho nada. E aí você pergunta, tá, mas quantas vezes você foi atrás para tentar solucionar esse problema? Às vezes você nunca foi, ficou a vida inteira reclamando, mas não buscou se unir para ter uma força e ir lá e tentar lutar por aquilo. Então eu me admirei porque às vezes você tem uma visão, mesmo da política, hoje eu tenho uma visão diferenciada do que eu tinha um tempo atrás. Porque é muito fácil você taxar alguém, né? É muito fácil você dizer assim, político, por exemplo, né, que todo mundo fala, político não presta, político não é bem assim. Então tenta ter uma conversa, tem muita gente boa também que exerce ali uma função, tem parlamentares muito sérios, pessoas que lhe atendem, mas às vezes parte também da comunidade poder chegar até eles e dizer, a gente está passando por essa situação e a gente precisa de uma alternativa para isso. Até porque essa parcela da população tem pressa e parece estar confiante de que tão logo vai poder se orgulhar em ter um endereço digno. Tudo asfaltado, entendeu? Bem arborizado, entendeu? Um ambiente tranquilo, que a gente consiga ter tranquilidade, paz, um bairro muito humano, bem trabalhado, com muito verde, entendeu? Esse é o lugar que eu quero deixar para minha família, né? Além do moral, deixar para minha família.